Grupo de Oração Cordeiro da Paz, evangelizando na rede. Podemos sentar. Boa noite, irmãos. Paz de Jesus. Com grande alegria no meu coração, que venho nesta noite trazer a palavra de Deus neste grupo de oração Cordeiro da Paz, né? Participo do grupo de oração Vida Nova em Cristo. Sou casado para a glória de Deus. Tenho 2 filhos com a minha esposa. E nesta noite, a palavra que o Senhor quer falar conosco está no Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo 19. Nós tomaremos do versículo 29 até o versículo 40. Lucas, capítulo 19, do versículo 29 até o versículo 40. Quem achou, diga amém. Quem não procurou, peça perdão. Diz assim a palavra de Deus: chegando perto de Betfagé e de Betânia, junto do monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide a essa aldeia que está defronte de vós. Entrando nela, achareis um jumentinho atado, em que nunca montou pessoa alguma. Desprendei-o e trazei-mo. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram os 2 discípulos e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando desprendiam o jumentinho, perguntaram-lhe seus donos: por que fazer isto? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram a Jesus o jumentinho, sobre o qual deitaram seus mantos e fizeram Jesus montar. À sua passagem, muitas pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já se ia aproximando da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, tomada de alegria, começou a louvar a Deus em altas vozes, por todas as maravilhas que tinha visto. O que eles diziam? Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória no mais alto dos céus. E nesse momento, alguns fariseus interpelaram a Jesus no meio da multidão: mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondeu: digo-vos, se estes se calarem, clamarão as pedras. E até aqui é para nós palavra de nossa salvação. Diga glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra de Deus, palavra que nos salva, palavra que é alimento e remédio para a nossa alma, amém? Queridos, gostaria de propor um tema para essa pregação. E o tema dessa pregação, Jesus repete, Jesus diz uma vez e se repete 2 vezes a mesma pergunta, a mesma resposta essa que satisfaz o dono do jumentinho e também satisfaz os discípulos que nem questionam mais Jesus. O Senhor precisa dele. Qual que é o tema dessa pregação? O Senhor precisa dele. Dele quem? De mim. Coloca a mão no teu coração e fala: o Senhor precisa de mim. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala para ele: o Senhor precisa de você. Todos os evangelhos narram este acontecimento.
que é a entrada triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. João fala, nesta parte, ele fala que o Senhor necessita dele, o Senhor que necessita daquele jumentinho. Mateus também, todos os outros evangelistas narram também este acontecimento. É interessante que não nos traz a Sagrada Escritura o nome do lugar onde foi encontrado o jumentinho. Não nos traz. É muito importante observar também que Jesus está no monte, próximo do Monte das Oliveiras, como vai dizer aqui, e aí ele chama os discípulos, 2 dos seus discípulos, ele aponta para uma direção e diz: olha, vai aqui neste rumo, você vai andar e logo você vai encontrar uma aldeia, e aí num tal lugar vai ter lá um jumentinho amarrado, atado, como diz a palavra, que significa o mesmo que amarrado. Lá vai ter um jumentinho atado, e aí você vai desamarrar, você vai soltar ele. E o Senhor falou demais ao meu coração quando eu comecei a orar com essa palavra, porque foi o mesmo que aconteceu comigo, irmão, e talvez é o mesmo que tenha acontecido contigo. O Senhor, Ele olhou para a sua história, olhou para o lugar onde você estava, Ele viu que você estava amarrado, atado, e o Senhor deu ordem para alguém te desamarrar, e a palavra de Deus, a potência da palavra de Deus é que desamarra aquele jumentinho. Ô irmão, e talvez você chegou aqui neste grupo de oração atado, amarrado. Talvez você veio mesmo à força, lutando, arrastado, e alguma coisa está como se você tivesse amarrado, atado. Por isso eu quero te dizer algo: a palavra de Deus, a mesma que fez com que aquele jumentinho fosse desamarrado, nesta noite ela tem o poder para te libertar, porque o Senhor precisa de você livre. E é por isso que o Senhor manda desamarrar. É claro que o profeta Zacarias já falava a respeito da entrada de um Deus humilde, que entraria montado no jumentinho, no filho de uma jumentinha. É claro, mas eu quero trazer para os irmãos 2 versões desse jumentinho. 2 versões. O primeiro era aquele jumentinho que estava lá amarrado, com seus traumas, com as suas dificuldades. Ele olhava para o campo, está lá o cavalo pantaneiro pastando, está lá o 1/4 de milha. Ele olha para o outro lado, está lá o alazão, o grande alazão. E ele, quando escuta os passos dos apóstolos, ele já levanta a sua orelha, ele fica todo alegre. E aí quando ele escuta aquilo que os apóstolos comentavam, e eu penso comigo, eles comentavam: olha para você ver, Jesus escolheu esse jumentinho, Jesus escolheu esse jumentinho. E aí logo ele começa a se inchar, aquele jumento começa a se inchar, se achar o tal, começa a dar algumas relinchadas. E aí de repente
Irmão, ele chama a atenção do cavalo pantaneiro, do quarto de milha, do alazão, e fala: olha, sou eu. E aí ele nem percebe, no momento que os discípulos já tiram ele ali, não percebe a palavra que satisfaz o coração dos seus donos, não percebe nada disso. Chega lá próximo de Jesus, ele não percebe também, meu irmão, a presença de Jesus. Ele percebe os mantos, o jumentinho percebe. São Mateus fala dos ramos, os ramos cantando, e aí ele acha que a glória é para ele acha que os cantos é para ele se acha importante. E aí logo tudo aquilo passa, irmão, tudo aquilo desaparece, e aí ele se vê muito mais amarrado do que antes, triste, vazio, porque não deu espaço para a palavra de Deus trabalhar na sua vida. Ele não parou para pensar que um dia o Senhor o desamarrou. E foi ingrato com Jesus. Você está entendendo o que Jesus está querendo falar? Foi ingrato, não percebeu. E a segunda versão que eu quero trazer aos irmãos era do jumentinho, na mesma condição, olhava para um lado o alazão, olhava para o outro, o cavalo pantaneiro, quarto de milha. É assim que fala, daquele cavalo aí valorosos. E aí ele escuta também os passos dos discípulos, fica curioso, e de repente ele escuta os discípulos conversando entre si e dizendo: olha, Jesus escolheu esse jumentinho, é nesse jumentinho que o mestre vai entrar em Jerusalém. Nós vamos preparar esse jumentinho, vamos colocar os mantos em cima desse jumentinho. O jumentinho murcha a orelha, ele olha para um lado, está o alazão, ele olha para o outro, o quarto de milha, ele levanta um pouquinho mais assim a sua cabeça, com a orelhinha murcha, está lá o cavalo pantaneiro, ele encosta um pouquinho assim a sua cabeça, assim, e fala: Jesus, tem tantos melhores do que eu. Jesus, por que eu? Jesus, olha lá o cavalo pantaneiro, muito mais gracioso. E aí quando o discípulo chega, e quando ele se sentindo completamente inútil, quando os discípulos respondem para os seus donos: olha, Jesus precisa dele, aí o seu coração se enche de alegria. Ele fala: Jesus, mesmo assim o Senhor precisa de mim. Eu vou, Jesus, eu vou, mas eu vou para diminuir. Eu vou, Jesus, para que o Senhor monte em mim. Nunca ninguém montou, Jesus, é o Senhor que vai montar na minha vida. Eu vou te carregar sobre a minha vida, Jesus, eu te levarei. E aí ele então vai, irmãos, vai. E aí quando ele chega lá, põe os mantos, e ele não tira o seu olhar de Jesus, fica olhando. Ele percebe quando Jesus toca com as suas mãos, ele percebe cada toque do santo corpo de Jesus sobre a sua vida. E aí no momento daquele hosana, dos ramos de oliveira, das pessoas que iam tirando os mantos e colocando pelo chão, ele vai dizendo: é pelo Senhor, é ao Senhor. E aí ele até levanta o seu ombrinho um pouquinho mais, para que as pessoas vejam mais ainda Jesus, vejam mais ainda Jesus. Oh, irmão, perceba que assim, completamente
Completamente ele estava, meu irmão, rompendo com a prisão, completamente, porque Jesus estava na sua vida, e ele se alegrava por aquilo. Acabou tudo aquilo, e ele percebeu algo, que a primeira versão que eu lhes apresentei, do jumentinho, ele não percebeu. Acaba tudo aquilo, Jesus desce dele, e ele percebe que Jesus coloca a sua mão no pelo dele e diz: bom trabalho, bom trabalho. Eu necessito muito de você. Eu preciso muito de você. É isso que Deus está querendo dizer para mim e para você nesta noite, irmão. Também eu e você somos os piores, talvez, de Cuiabá e de Várzea Grande. Talvez eu e você somos como esse jumentinho que estava atado pelo medo, pelo cansaço, e no entanto Jesus, ele nos desamarrou hoje, mas que nós não percamos a graça de deixar verdadeiramente Jesus estar sobre a nossa vida, porque tem muitas pessoas que são desamarradas, que estão atadas, e Jesus vai lá e desamarra, mas ela é tão apegada à corda, ela é tão apegada ao lugar de prisão, que ela vem para o grupo de oração e fica com seus pensamentos lá. Olha, ela vem para perto de Jesus, ela não percebe que Jesus está querendo tocar, Jesus está querendo acariciar, Jesus está querendo dar vida nova. Não, seus pensamentos ficam lá, fica atrás da corda, e aí se vê um pouco distante daquela realidade de conflito. É ou não é assim, irmãos? Daquela realidade de conflito, mas está com a corda na mão, e aí não percebe as carícias do mestre, não percebe o que Jesus está querendo falar. Ô irmão, o evangelho não fala mais do jumentinho, porque esse jumentinho, ele muda de nome. Esse jumentinho hoje chama-se Paulinho, Messias. Como é que é o nome da senhora? Maria de Lourdes. Qual que é o seu nome, irmão? Fala forte. Eu e você somos chamados. O Senhor precisa que nós o levemos, e para que eu e você levemos o Senhor Jesus, é preciso reconhecer que mesmo Ele sendo Deus, Ele diz: olha, eu preciso de você, quero que você me leve. Talvez nós não tenhamos levado Jesus nos nossos trabalhos. Talvez, irmã, você não tenha levado Jesus para sua casa. Talvez, irmã, você não tenha apresentado Jesus para sua família. Talvez, minha irmã, essa Jerusalém é a rua da sua casa, onde Jesus quer que montar sobre você e ser evidenciado lá na sua rua. O que, meu irmão e minha irmã, nesta noite te prendia? O que estava te prendendo nesta noite? É preciso que haja uma renúncia. É preciso que eu e você, meu irmão, rompamos mesmo, e que deixemos a palavra de Deus que nos diz, o próprio Jesus nos diz: olha, eu preciso de você, eu necessito de você, que esta palavra entre no meu coração e retire de nós todo apego ao comodismo. Nós queremos uma vida cômoda. Tem muitas pessoas que são como esse jumentinho, que quando chega a mensagem de Deus, elas não conseguem levar a Jesus. Sabe por quê? Porque quer estar no sofá,
não quer, meu irmão, não quer buscar a palavra de Deus, não quer buscar aprofundar-se no Senhor, não quer buscar, meu irmão, verdadeiramente o alimento sólido, acham que está bem, que está bom. Não, olha, essa vida está muito boa, eu já vou na Santa Missa, eu já vou no grupo de oração, está bom. Não, esse negócio de propósito de orar de madrugada não é para mim. Não é para mim. Ô irmãos, e aí nós ficamos na mesma. Isso significa que nós estamos dizendo para Jesus que manda tirar as ataduras de nossas vidas, tirar os nós de nossa vida, tirar aquilo que nos prende de nossa vida. Jesus, eu não quero te ajudar. Jesus, eu não quero ser instrumento teu. Jesus, eu não quero que você me abrace. E aí nós ficamos na duplicidade, ficamos com um pé no Senhor e outro no mundo, porque é o mundo é esse toco que amarra um monte de jumento por aí. Tem um monte de gente achando que é alazão, um monte de gente achando que é quarto de milha, um monte de gente achando que é cavalo pantaneiro, mas verdadeiramente são jumentinhos que se acham, que estão mascarados. Eu e você, meu irmão e minha irmã, temos uma missão: levar Jesus. Levar Jesus. Ah, mas é tão difícil levar Jesus lá na minha família. Se humilhe, irmão. Quanto menos você quiser ser reconhecido, mais Jesus será reconhecido na sua casa. Quanto mais você buscar, meu irmão, formação, quanto mais você buscar a palavra de Deus, menos as pessoas vão poder exercer um poder de domínio que o mundo coloca, menos a televisão vai exercer um poder de aprisionamento que ela exerce sobre a sua vida. Quanto mais você for de Deus, meu irmão e minha irmã, mais livre você será. E o Senhor Jesus, Ele nos trouxe aqui, o Senhor Jesus, Ele está falando através dessa palavra, que Ele quer que eu e você sejamos livres. Não adianta começarmos bem somente, é preciso que nós vamos até o fim. Tem muitas pessoas que começam bem, mas não persevera. Oh irmãos, e eu e você precisamos ir até o fim com o Senhor, dizendo para Ele: Jesus, tem pessoas melhores do que eu, sim, pessoas que poderiam estar aqui nesta noite pregando com muito mais sabedoria, Jesus, com palavras, muito mais palavras, mas o Senhor quis a mim. Jesus, olha, usa da minha vida. O Senhor me quis hoje neste grupo de oração, Jesus. E é verdade, tem muitas coisas que me amarram, Jesus. Desamarra, Jesus. Tira todas as amarras do meu coração, tira todas as amarras de minha alma, tira todas as amarras, Senhor, dos meus sentimentos, dos meus relacionamentos, Senhor Jesus. Tira tudo isso, Senhor, me liberta e reina sobre a minha vida. Me liberta de toda prisão, Jesus. Coloca a mão no seu coração, irmão. Fala para o Senhor: eu estou aqui, Jesus. O Senhor pode contar comigo. Jesus, eu quero te apresentar essa situação de cadeia mesmo, de aprisionamento. Jesus, eu cheguei aqui nesta noite atado, Jesus.
Quase não vim, Senhor, quase não estava aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu creio que esta palavra liberta o meu coração, Jesus, de todo o sentimento que me aprisionava. Eu sei, Jesus, que a Tua palavra, que esta palavra, Jesus, me leva, Jesus, verdadeiramente a uma resposta, te dar uma resposta. E a resposta é, Jesus, eu quero que o Senhor esteja sobre a minha vida, porque a minha casa precisa, Jesus. Jesus, a minha casa precisa também ser liberta pela Tua palavra. E verdadeiramente, meu irmão, aquele jumentinho, ele tornou-se livre no momento em que ele encontrou-se com Jesus, porque ele não tinha certeza verdadeiramente da sua liberdade, porque ele estava tão acostumado a ser prisioneiro, a estar ali naquele lugar, tão sozinho, ninguém nem queria montar nele, ninguém nem levava ele para passear. Mas verdadeiramente ele teve, meu irmão, a sua liberdade no momento em que ele encontrou-se com Jesus. E Jesus está aqui nesta noite e quer encontrar-se contigo. Encontrar-se contigo. É o Senhor que nos encontrou. Foi o Senhor que olhou para a tua direção. Foi o Senhor que mandou-te o convite e você está aqui nesta noite. O Senhor, Ele viu tudo aquilo que se passava. Ele viu que você estava amargurado nesta noite. Ele viu que tinha algumas situações que te aprisionava. Seja livre, irmã. Seja liberta agora em nome de Jesus. Seja liberto, irmão. É a palavra de Jesus que diz agora para todos aqueles que queriam te aprisionar, até mesmo os teus sentimentos, os teus pensamentos. Jesus diz: eu preciso dele. Ao teu respeito, Jesus pronuncia isso agora, através dos meus lábios: eu preciso de ti. Que cesse mesmo agora toda a preocupação que te aprisionava, meu irmão. Você estava prisioneiro desta tribulação. Essa tribulação que se levantou contra a sua vida estava tirando o seu sono, estava tirando a alegria da sua vida. Essa dificuldade que se levantou contra a sua vida estava impedindo você de ir e vir, até mesmo para vir aqui hoje. Você estava se sentindo amarrado. Seja livre. O Senhor precisa que você esteja livre. Livre. Ser liberta, irmã, pelo poder da palavra, pelo poder da potência da palavra de Deus. E viva com o Senhor. Viva, sinta o toque de Deus nessa noite. O toque libertador, o toque no mais íntimo do teu coração.